E aí pessoal, tudo bem? Está definida a primeira seleção classificada às oitavas de final e é o Canadá. O Canadá venceu a África do Sul por 1-0, eliminou a seleção sul-africana e já sabe que vai jogar a próxima fase. Chega o mais longe que já pôde numa Copa do Mundo. A África do Sul, que também teve a sua melhor campanha histórica, agora deixa o Mundial. O Canadá agora vai esperar pelo adversário, o vencedor entre Holanda e Marrocos. Esse será o adversário do Canadá. Mas vamos falar do jogo em si, que foi um jogo bastante entretenido, né? Bastante divertido. Um jogo digno de um mata-mata, apesar de ser talvez o confronto dos menos esperados, né? Desse mata-mata que tem 16 jogos, 15 ainda pela frente. Foi uma seleção canadense que veio com mudanças, né? Colocou alguns jogadores reservas no time titular, como o Luacey, como o Liam Miller também. Tornou-se um time mais perigoso em uma série de contra-ataques, que justamente foi o que o Canadá explorou. Moldou o jogo à sua maneira, já que tendo um outro time que não é tão propositivo, mas que gosta de ter a bola em determinados momentos, o Canadá é o contrário, um time que gosta do contra-ataque, que gosta do jogo na correria, né? E justamente explorou isso. Foi um jogo, inclusive, que dá para dizer que as duas seleções jogaram o melhor que puderam, o melhor que sabem jogar, né? A África do Sul, que fez uma Copa do Mundo de crescente, né? Uma primeira partida muito ruim, depois foi melhorando e hoje foi a África do Sul que nós conhecemos durante o ciclo como uma seleção das mais competitivas da África. Um time que gosta de segurar a posse para atrair a pressão do adversário e aí buscar um contra-ataque perigoso. Colocou suas melhores peças que jogaram na Copa do Mundo, no caso de Mokoena, Mofokeng e Maseko, né? Jogadores que fizeram um primeiro tempo bastante interessante. Então foi uma África do Sul que teve escape, que teve boas oportunidades, justamente porque fez um jogo corajoso, como esse time costumava ser, né? Chama atenção sobre como foi ruim o jogo do México e como essa seleção sul-africana poderia ter feito melhor. Mas o Canadá, do contrário, foi justamente nesse jogo de contra-ataque, buscando os espaços, e esses espaços pareciam que não iam chegar. O jogo estava desde o fim do primeiro tempo com a cara de prorrogação, porque ninguém conseguia ultrapassar a defesa adversária. Foi um ótimo jogo dos zagueiros, né? Ocon e Mbokasi, principalmente Mbokasi do lado sul-africano. Também os dois laterais, Mudau e Mudiba, fizeram um grande jogo. Mas também pelo lado do Canadá, né? Cornelius, na minha opinião, foi o melhor em campo. O jogador que tirou a maior quantidade de bolas decisivas, ainda mais na pressãozinha da África do Sul no final do jogo. E também uma ótima partida tanto do Bombito, que volta, é uma boa novidade para a seleção canadense, quanto do De Fougerolles, que entra no segundo tempo. Então, outra boa novidade para o Canadá é a volta do Alphonso Davies, né? Principal jogador do time, ele que entra no segundo tempo, não participa muito, mas é com ele em campo que o Canadá chega ao gol da vitória. O jogo que, mesmo com esse cenário de incerteza, mesmo com as duas equipes talvez satisfeitas em determinado momento em irem para a prorrogação, a África do Sul acho que é ainda mais evidente, já que morreu com 2 substituições, né? Ainda podia trocar 2 jogadores. A África do Sul ainda assim fazia o seu jogo. Rowan Williams segurava a bola lá atrás, tocava para os zagueiros, esperava alguém pressionar na frente e aí vinha no contra-ataque. Isso funcionou em algumas oportunidades, né? Mas acaba que foi o Canadá que conseguiu encontrar essa boa bola. Num contra-ataque, a bola é chutada pela defesa de volta no rebote. O Stephen Eustáquio pega e chuta de fora da área para marcar o gol da vitória aos 91 minutos de jogo, já nos acréscimos, evitando assim a primeira prorrogação dessa Copa do Mundo. Vitória muito importante para o Canadá, que não está jogando mais em casa, né? Ainda há jogos no Canadá, mas a seleção canadense não vai mais jogar lá. Espera, como eu disse, Holanda ou Marrocos. Um ótimo começo de mata-mata, um jogo agradável, mas que sabemos que ainda virão jogos muito melhores. É isso aí, pessoal. Até a próxima.